Boa noite, irmãos. Que alegria poder retornar, mesmo que nessas condições, através das lives, mas mesmo assim compartilhamos da palavra do Senhor. Hoje é sexta-feira, feriado, mas nem por isso vamos deixar de louvar e adorar o nosso Deus. Vamos iniciar então o culto, que seria o culto nos lares, e que agora ele chega ao seu lar e ao lar daqueles que muitas vezes não podem se deslocar para estar nos cultos. Agora você pode participar na sua casa através do YouTube. Abaixe a sua fronte e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Bondoso Deus, somos te gratos por mais este dia e pela semana a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai, mesmo vivendo dias difíceis, situações complicadas como temos vivido, mas o Senhor tem nos sustentado, guardado e nos livrado. E agora, ó Pai, quando nos encontramos novamente para compartilharmos da Tua Palavra e externarmos a Deus os nossos agradecimentos e pedidos, que o Senhor nos dirija através desse culto, para que tudo seja feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. E chegue ao Teu trono da graça com cheiro suave, de modos a agradar o coração do Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, cada um dos irmãos, aqueles que estarão entoando louvores, e também eu que estarei trazendo Tua mensagem, que o Senhor nos capacite com o Teu Santo Espírito, para que possamos ser usados pelo Senhor nessa noite. Eu oro e agradeço por tudo, pois oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajuda a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Convido os amados agora a compartilhar comigo uma porção da palavra do Senhor. Deus tem falado ao meu coração nesse texto já há algumas semanas, e eu estava esperando do Senhor Ele colocar as palavras na minha boca e sobre o que Ele queria que eu aprendesse e que eu também transmitisse à igreja.
sobre esse texto. E um texto bastante pertinente em questão do que estamos vivendo, dos dias que estamos passando, e que não foi diferente no tempo de Paulo, relatado pelo Dr. Lucas através de Atos dos Apóstolos. Então convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Vou estar explanando até o 34, que é o capítulo como um todo, mas nós vamos ler até o versículo 21. Então, abram comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao 21. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos temente a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que falas? Pois está nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Bondoso Deus, mais uma vez, diante da Tua presença estamos, com a Tua Sagrada Escritura aberta, para que possamos entendê-la e colocar em prática nas nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que precisamos aprender. Fale conosco nessa noite e com a vida também daqueles que estão participando desse culto, Pai, para que eles possam crescer e conhecer cada dia mais o Senhor e viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo, em suas viagens, passou por muitas dificuldades, passou por muitas situações constrangedoras, complicadas, muitas adversidades em sua vida. Paulo, aqui está sendo relatado a segunda viagem de Paulo, que começa no capítulo 15, falando sobre algumas questões que ocorreram até que chegou a esse momento. Paulo, nessa viagem, acaba discordando com Barnabé, que era seu companheiro de viagem, que insistia em levar seu primo João Marcos. Então ele decide viajar com Silas, com seu companheiro, e separando-se assim de Barnabé, que navegou para Chipre, levando consigo seu primo João Marcos. Paulo e Silas navegaram para a Síria e para a Cilícia. Nessa viagem, visitaram várias cidades, e nessas visitas eles iam fortalecendo cada vez mais as igrejas que estavam ali implantadas. E como sempre, passaram por muitas dificuldades. Entre elas, em Filipos, colônia romana e cidade mais importante do distrito da Macedônia, foram açoitados e presos, como os irmãos conhecem o texto, onde depois de açoitados, presos e tendo seus pés a um tronco acorrentado, eles cantavam e oravam, de modo que todos os que estavam ali presos conseguiam ouvir o seu louvor e conseguiam ouvir também as orações que eles faziam. Então Paulo passou por tantas dificuldades, não só ele, como Silas e outros companheiros que estiveram com ele, muitas vezes ele mesmo sozinho, passando por determinadas dificuldades. Depois da prisão, eles partiram para Tessalônica, em Bereia. Ali, muitos homens e mulheres de alta posição creram, mas tão logo os judeus ficaram sabendo que eles anunciavam sobre Deus, sobre a palavra de Deus, os irmãos os acompanharam até Atenas, para que eles pudessem sair do foco daquela situação e que pudessem estar em Atenas seguro. Só que quando ele vai para Atenas, os irmãos o levam sozinho e fica Silas e Timóteo, seu filho na fé, em Bereia. E Paulo vai a Atenas e aguarda eles chegarem ali em Atenas. E o texto começa dizendo que enquanto Paulo esperava, então, ou seja, havia um tempo
em que Paulo estava aguardando que Silas e Timóteo retornassem de Bereia e encontrassem com ele ali em Atenas. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. E a pergunta é: o que você tem feito enquanto espera que essa pandemia seja controlada? O que você tem feito? E eu não estou falando o que você tem feito profissionalmente ou uma questão de exercer o seu físico. Eu estou falando o que você tem feito em relação à vida espiritual. O que você tem feito em relação ao que a palavra de Deus nos instrui a fazer como cristãos, como aqueles que já foram resgatados, como aqueles que vivem uma nova vida em Cristo. O que você tem feito? O que você tem feito enquanto espera essa pandemia? E aqui, no decorrer desse texto, nós vamos ver o que Paulo fez. O que Paulo sempre fazia quando estava em algum lugar, esperando, ou quando ia a algum lugar, qual era o intuito dele em chegar nesse lugar. Então, esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. Esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. O que o apóstolo Paulo fazia enquanto esperava? O apóstolo Paulo anunciava as boas novas de Jesus. E o texto que nós lemos aqui, do versículo 18 ao versículo 21, vai falar isso. Ele começa falando sobre uma corrente filosófica que existia, uma não, mas várias correntes filosóficas que existiam nesse tempo ali na Grécia, e duas que são registradas aqui, os epicureus e os estoicos. Então vamos entender um pouco essas correntes, embora eles sejam citados lado a lado, mas pertenciam a duas correntes filosóficas distintas, dentre tantas existentes na Grécia. Epicureus era extremamente materialista, ou seja, eles viviam o agora. Eles não estavam preocupados com qualquer outra questão política ou com a sociedade, o que estava acontecendo ou não. Eles tinham uma palavra de ordem e a palavra era: viva agora. O homem vive como se fosse ou não houvesse um porvir. Importa o aqui, o agora, o imediato. Busca o prazer a todo custo. Então, ou seja, esses filósofos epicureus tinham o viver agora, esse momento, o que eu posso aproveitar agora, sem se preocupar com qualquer outra coisa. Os estoicos, a corrente dos estoicos, eram aqueles que se contentavam com o que tinham e ficavam inertes, sem procurar nada além daquilo, porque aquilo já estava de bom tamanho. Então eles viviam, segundo assim, a insensibilidade ao sofrimento do próximo ou ao próprio sofrimento, sempre utilizando as velhas máximas como desculpa: Deus assim quis, se Deus quiser, e por conseguinte, não movendo uma palha sequer para reverter situações adversas. Então, ou seja, eles não mudavam em nada. Então, os epicureus viviam o hoje, e os estoicos viviam estagnados, se contentando com todas as coisas. Discutiam sobre um monte de situações, mas se contentavam em viver aquela vida sem se importar com eles mesmos ou com as outras pessoas, muito menos com as outras pessoas, mas viviam sem se movimentar para mudar qualquer situação. O agir do apóstolo Paulo, aproveitando a oportunidade enquanto esperava por seus companheiros, causou uma curiosidade aos moradores da cidade, inclusive os filósofos e estrangeiros que residiam em Atenas, como o texto nos diz. Os atenienses e estrangeiros não tinham outro interesse a não ser comentar e saber a respeito de Paulo e o que Paulo estava anunciando, como o texto aqui no versículo 21 nos diz, que era a última novidade. Não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. E qual era a última novidade? A que Paulo estava apresentando a cada um deles. A última novidade era Paulo falando e discutindo sobre Jesus e a sua ressurreição, sobre as boas novas de Jesus. E hoje em dia, o que mais se ouve é sobre esse vírus. Esse vírus, você liga os jornais e o que está passando, sobre quantas pessoas morreram, sobre quantas pessoas foram infectadas, o que está faltando de leito, a dificuldade que está tendo, seja aqui ou em qualquer outra cidade, outro estado.
No Brasil e fora do Brasil, é as mesmas dificuldades. O vírus que está cometido o mundo e também as dificuldades que estão encontrando para que as pessoas infectadas sejam tratadas, sejam cuidadas e tenham todo o amparo possível para que seja revertida essa situação e eles possam voltar à sua vida tranquila, sem estarem acometidas dessa enfermidade. Portanto, é só isso que se ouve, é a última notícia que nós ouvimos e todos os dias tem se repetido. Hoje a novidade é o novo coronavírus, que tem colocado o mundo em sinal de alerta e tem dizimado muitas pessoas, muitas vidas. Bom seria se cada cristão anunciasse as boas novas do Evangelho para que o mundo ouvisse atentamente a novidade que garante a vida eterna. E essa novidade que garante a vida eterna é Jesus Cristo. Essa é a novidade que nós temos que apresentar a muitos que não deram importância sobre isso. Assim como os estoicos, assim como os epicureus, estão uns vivendo o dia de hoje sem se importar com o amanhã. Outros vivendo, se contentando com qualquer coisa. Se eu morrer, não importa, quem ficar é que pense nisso depois. A situação não é essa. A situação é que existe algo, uma novidade que precisa ser apresentada e que eu e você precisamos apresentar àqueles que não conhecem, que é as boas novas de Jesus, o seu Evangelho, o que Deus fez através de Deus para a minha vida, para a sua vida, o resgate que o Senhor quer para a sua vida, assim como já resgatou a mim e resgatou de tantos outros. Então Paulo não perdia a oportunidade enquanto estava esperando. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas precisavam ouvir de Jesus e Deus o comissionou, o levantou como aquele fora do tempo para que pregasse o Evangelho. Pregasse aos seus, os seus não quiseram ouvir, os judeus não quiseram ouvir, então Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios, para pregar aos gentios. Por isso a palavra do Senhor chegou a mim e chegou a cada um de vocês que já entregaram sua vida a Cristo. Então nós temos que entender que não podemos esperar simplesmente de braços cruzados ou sem nos importarmos com aqueles que ainda não entenderam Jesus na sua vida. Não é nós que convencemos, é o Espírito Santo, mas é nosso papel pregar, é nosso papel anunciar. E Paulo é um estrategista. Paulo usa não só o tempo ocioso, como as circunstâncias à sua volta. Paulo estava em Atenas pelo fato de que, ao pregar Jesus, estava causando uma situação muito desconfortante entre os judeus que não o entendiam, que não entendiam a sua mensagem, a mensagem de Jesus. Então ele vai a Atenas, o local onde muitos filósofos estavam ali. E Paulo usa uma estratégia muito interessante. Olha o que nos diz a partir do verso 22 a palavra do Senhor. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Em tudo que vejo, em tudo que eu posso contemplar aqui, visualizar aqui, vejo que vocês são muito religiosos. Porque ao passar e observar os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais, sem conhecer que eu vos anuncio. É esse que vocês colocaram uma placa e não sabem o nome dele. É esse que eu vos anuncio. Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Usava as circunstâncias a seu favor ou adversas para, no seu tempo ocioso, aguardando algo ou alguma coisa, pudesse ser usada por Deus para apresentar o Evangelho. O que você tem feito enquanto espera que essa pandemia seja controlada? Você faz aquilo que como cristão precisaríamos fazer? Esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. Não podemos esperar as coisas acontecerem ou as coisas melhorarem. Precisamos, antes que isso aconteça, continuar pregando o Evangelho. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas temos que usar esse tempo como oportunidade para
pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus. Então, esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. Em primeiro lugar, enquanto esperava, Paulo anunciava o Evangelho de Jesus. E também anunciava o Deus que tudo fez e tudo faz. Olha o que nos diz o versículo 24 ao versículo 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpido pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Paulo anunciava Jesus. E Paulo anunciava também o Deus que fez tudo e que faz tudo. O Deus que providenciou o que nós precisávamos para nos tornarmos pessoas que nos relacionássemos com Deus. Relacionamento esse que foi rompido lá no Éden. Então o apóstolo anuncia o Deus, e não só Deus, mas o Deus e Senhor. O apóstolo Paulo anuncia o Deus e Senhor, Criador do céu e da terra. Paulo não estava anunciando, não estava falando de algum assunto sem sentido. Paulo não estava jogando conversa ao vento, como as pessoas, ou pelo menos os filósofos da época, achavam que ele estava falando coisas que não tinha nada a ver com a situação, que não era nada relevante. Paulo estava anunciando o Deus e Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que criou todas as coisas, que tudo fez e tudo faz em prol daqueles que são seus. O Deus e Senhor que não habita em templos, ou seja, que não habita em construções, que não habita em palacetes, que não habita em mansões, em arranha-céus, mas o Deus que habita em nós. O Deus que nos tem como a sua igreja, o Deus que nos tem como templo da sua habitação, um templo que não é feito por mãos de homens, como o texto mesmo nos diz. O Deus e Senhor que não necessita de nenhum de nós, ao contrário, foi Ele quem nos deu a vida. Olha o que nos diz o texto 25. Tampouco é servido por mãos humanas, tampouco fazemos alguma coisa que possa ajudar a Deus em alguma situação, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Ele quem nos dá tudo aquilo que necessitamos. Se nós temos Deus, temos a Jesus, que é quem nos dá tudo que necessitamos, para que buscar em outro lugar, senão em Deus, em Jesus, tudo aquilo que necessitamos? Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Mesmo esperando a chegada de Silas e de Timóteo, Paulo faz aquilo pelo qual Deus o levantou para fazer, que é pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. Paulo anuncia o Deus e Senhor que nos concede o ar que necessitamos para sobreviver. Esse ar que o vírus tem impossibilitado muitos de inalar, os levando à morte, separando definitivamente de Deus. Porque essas pessoas que não entenderam Jesus na sua vida, essas pessoas que não ouviram de Jesus,
e que, mesmo no século XXI, muitos ainda não ouviram. E essas pessoas estão sendo dizimadas por esse vírus, por essa situação, essa pandemia que estamos passando, e muitos deles estão tendo suas vidas definitivamente separadas de Cristo, separadas de Deus, porque não ouviram do Evangelho, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e por isso eles estão sendo dizimados, estão sendo definitivamente separados de Deus, porque muitos não ouviram a Cristo, o Deus e Senhor que providenciou a maneira para que o encontrássemos e nos tornássemos seu povo e geração eleita. Olha o que o texto nos diz, a partir do verso 26. Deus de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. O Senhor está bem perto de cada um de nós, bem acessível a cada um de nós, mas precisa eu e você, precisamos nos unir, e nesse tempo de espera, até que tudo se resolva, até que Deus entre com providência nessa situação, porque tudo tem um propósito de Deus, e quando Deus achar que tem que ser resolvido, Ele vai resolver, como se tivesse começado essa pandemia ontem. Portanto, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos entender que Deus está bem perto e mostrar às pessoas que Deus está tão acessível quanto elas não imaginam que esteja. Mas Deus quer usar a minha vida e a sua. Deus quer usar esse tempo de espera, assim como usou a vida de Paulo para falar a esses atenienses. Ele quer usar a minha e a sua vida para que nós não fiquemos ociosos nesse tempo, mas que venhamos a pensar na vida espiritual daqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Portanto, o Senhor nos tem como sua geração. Olha o que nos diz 1 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daqueles que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas do Senhor. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Assim como Deus usou a vida de Paulo, assim como Deus usa a vida de tantas outras pessoas, Deus quer usar a minha e a sua vida também. Por isso, não negligencie esse tempo. Não fique esperando que tudo isso passe como os estoicos, que tá bom assim desse jeito, a hora que resolver, resolveu. Não viva como os epicureus que, olha, eu vivo hoje, o amanhã para mim não importa. O que importa é o prazer desse dia. O que importa para nós é o prazer de ver uma alma se rendendo aos pés de Cristo. Esse é o prazer que vale para cada um de nós. O mesmo presente que nós ganhamos sem merecermos, nós podemos anunciar às outras pessoas, elas também podem ter esse presente, mesmo sem merecer, porque Deus age com a sua graça e misericórdia, mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida para apresentar esse presente, para mostrar que esse presente é de graça, então somente pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. É isso que o Senhor quer que eu faça, que eu use esse meu tempo ocioso, ou esperando quando tudo se resolva, mas que mesmo nesse tempo eu fale de Jesus a outras pessoas. O que você tem feito enquanto espera que essa pandemia seja controlada? Esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. Paulo anunciava o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação. Paulo anunciava o Deus que tudo fez e tudo faz, que tudo proporciona para que conheçam dos seus feitos, dos feitos de Jesus, do sacrifício de Jesus por nós, pelo nosso resgate, pagando a culpa do nosso pecado. Mas Paulo, enquanto esperava, também anunciava Jesus, a quem Deus ressuscitou
dos mortos. Acompanhe comigo o versículo 32 e versículo 34. Nos diz assim: mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns os zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. O que o Senhor quer nos mostrar com isso? O apóstolo Paulo, em sua caminhada cristã, encontrou muitas situações adversas em que quem rejeitasse o anúncio de boas novas de Jesus e também a sua ressurreição. Não é diferente com nenhum de nós. Ele perseverou até seu último dia de vida sem pensar em retroceder. E nós não podemos pensar em retroceder. Nós temos que pensar em continuarmos, em fazer aquilo pelo qual o Senhor nos mantém aqui, fazer aquilo pelo qual o Senhor nos resgatou, fazer aquilo pelo qual o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos moldando para que façamos, que é apresentar o Evangelho. Mas eu sei que em muitas situações vai nos constranger. Pessoas que pregamos o Evangelho, pessoas que anunciamos boas novas e que rejeitam, ainda nos dias de hoje, mesmo vivendo toda essa situação, mas isso não importa. O que importa é que nós façamos aquilo que nos está proposto, que é pregar o Evangelho. No Areópago, rotularam Paulo como falador, como tagarela, como paroleiro em algumas Bíblias, pregador de deuses estranhos. Não se preocupe se acontecer o mesmo com você. A semelhança entre os pensamentos dos filósofos epicureus e estoicos está em voga nos dias de hoje na cabeça de muitas pessoas, no pensamento de muitas pessoas. Muitos vão querer viver do jeito que está, sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma. Outros vão viver o seu dia em busca de um prazer momentâneo, um prazer que só tem durante o tempo que aqui estiver, sem pensar num futuro e um futuro com Cristo, ou seja, a vida eterna. Não se preocupe com isso. Aproveite a oportunidade e seja um cristão praticante, não só ouvinte da palavra, um cristão praticante que faça aquilo pelo qual o Senhor te comissionou e te resgatou e escolheu para que você fizesse. Pregue mesmo que te rotulem. Muitos desdenharão e dirão: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião, como o versículo 32 nos relata. Mas acontecerá e haverá Dionísios e Damares que crerão. Olha o versículo 34. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outras pessoas. Outros que não foram relatados, mas que também ouviram da palavra do Senhor. O que nós não podemos é ficarmos ociosos em questão da nossa vida espiritual, em questão daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos usar esse tempo que agora temos e não esperarmos as coisas acontecer para eu sair para a rua para falar. Usarmos os meios pelo qual o Senhor nos dá, que é a internet, as mídias que o Senhor tem nos dado, as redes sociais, melhor falando, para que o Evangelho do Senhor alcance outras pessoas. Pessoas que talvez você nunca tivesse acesso e hoje você tem através das redes sociais. Então, não negligencie isso na sua vida. Não faça como muitos que estão esperando as coisas acalmarem para poder falar com alguém, ou cumprimentar alguém, ou poder ver alguém. Faça isso através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Faça isso, anuncie a palavra do Senhor. O que você tem feito enquanto espera que essa pandemia seja controlada? Só Deus pode e tem um tempo determinado para o fim de tudo isso. Portanto, esperar sem agir é o mesmo que fingir ser cristão. Vamos agir, vamos praticar aquilo que temos aprendido,
Vamos fazer aquilo pelo qual o Senhor nos comissionou, como igreja do Senhor, como povo eleito, geração eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, para que anuncie as boas novas. Que eu e você possamos ser um crente que usa o tempo de espera como oportunidade para falar do amor de Cristo. E que Deus nos abençoe e que cada dia mais nos capacite para fazer aquilo pelo qual Ele quer que façamos. Deus os abençoe. Abaixa a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Louvamos o Teu nome pela Tua bondade e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Pedimos que o Senhor estenda a Sua mão sobre o Seu povo, cuide de cada um, ó Pai, para que possamos, nesse tempo, usar as oportunidades e em outros tempos, que o Senhor nos use para continuarmos pregando o Teu Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a salvação àqueles que não conhecem do Senhor. Portanto, oramos assim, agradecido por esse tempo, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado, no precioso nome, pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico e assim estaremos encerrando mais esse culto. Deus os abençoe. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, nem outro há que minha alma salve. Não, nenhum, Cristo sabe das nossas lutas e até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Não, nenhum. Também não há tão humilde e santo. Não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a